Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O sol da tarde banhava o bairro da Vila Avenue com um brilho dourado, criando a ilusão de tranquilidade. Crianças brincavam nas calçadas, vizinhos conversavam em suas varandas e o trânsito estava tranquilo. Para muitos era apenas um dia comum. Carolina caminhou lentamente em direção ao carro, com uma bolsa cuidadosamente colocada no ombro. Uma mulher forte, calma e respeitada em seu bairro, ela aprenderá a navegar em um mundo onde olhares às vezes eram julgadores. Mas hoje, ela não fazia ideia de que um simples passeio se transformaria em um pesadelo. O policial Ramon Martínez, um jovem policial conhecido por sua arrogância e impulsividade, patrulhava a área. Sempre atento ao que percebia como infrações, avistou Carolina e decidiu, sem motivo aparente, prendê-la. Sua decisão foi rápida, fria, quase mecânica, e ele não fazia ideia de quem ela era. Era a mãe de seu superior, o Capitão Ramírez, um policial respeitado por sua integridade e seu compromisso com o combate ao abuso de poder. O que começou como um dia comum logo se transformaria em um incidente que mudaria não apenas a vida de Carolina, mas também a de todos que assistiam àquele dia. Um tapa, um silêncio chocado e a verdade ainda invisível por trás de um uniforme simples. Foi o início de uma lição de dignidade, poder e justiça, onde a autoridade parecia incontrolável. O bairro estava movimentado, mas havia uma tensão palpável no ar. Transeuntes apressados lançavam olhares furtivos para os policiais em patrulha, como se todos soubessem que a calma poderia desaparecer num instante. Carolina caminhou calmamente em direção ao seu carro, estacionado em frente ao prédio onde morava. A bolsa repousava no ombro e seu olhar permanecia fixo na calçada, evitando qualquer conflito desnecessário. De repente, uma sirene fraca soou atrás dela. O policial Ramon Martínez saiu da viatura, com o rosto contorcido de irritação que ele não fazia a mínima questão de esconder. "Olá, senhora. Posso ver seus documentos?" perguntou ele secamente. Carolina olhou para cima surpresa, mas calma. "Claro, oficial. Posso perguntar por quê?" Martínez franziu a testa, como se essa pergunta fosse uma ofensa. "Só uma verificação de rotina. Você estava andando, de um jeito estranho." Carolina, mantendo a calma, respondeu. "Eu estava apenas caminhando em direção ao meu carro. Não quebrei nenhuma regra." Mas as palavras de Carolina não surtiram efeito em Martínez. Sua paciência já havia se esgotado. Ele colocou a mão no braço de Carolina para detê-la, ignorando a surpresa e o medo em seus olhos. "Você não está cooperando rápido o suficiente", ele exclamou. Os transeuntes começaram a se aglomerar, alguns pegando seus celulares, sentindo que a situação estava prestes a piorar. Então, num gesto impulsivo e brutal, Martínez levantou a mão e deu um tapa no rosto de Carolina. O som do tapa ecoou pela rua, fazendo com que algumas testemunhas recuassem. Carolina ficou paralisada por um momento em choque, mas sua expressão permaneceu digna, longe de pânico ou raiva. Você está me tocando à toa." Ela sussurrou com a voz calma, mas firme, enquanto a multidão começava a murmurar entre si, chocada com a violência gratuita. Martínez, satisfeito com sua aparente autoridade, não sabia que a mulher que acabará de esbofetear era ninguém menos que a mãe de seu superior direto, o Capitão Ramírez. Completamente alheio à ironia do destino, ele acreditava ter a situação sob controle. Mas ele estava longe de suspeitar que essa simples verificação logo se transformaria em uma lição de humildade e justiça. O tapa ecoou pela rua novamente, e um silêncio constrangedor caiu sobre os transeuntes. Alguns sussurravam entre si, outros pegaram seus celulares para registrar a cena. Carolina, com os olhos fixos em Martínez, não se mexeu. Sabia que ceder à raiva só pioraria a situação. "Chega", disse ela com uma voz firme, mas calma. "Eu não infringi nenhuma lei. Você não tem motivo para me tocar." Martínez, incomodado com sua aparente calma, não levou em conta suas palavras. "Você não está me ouvindo. Você está presa", ele gritou, aproximando-se para algemá-la. Carolina levantou as mãos levemente, sem demonstrar resistência física, mas seu olhar era penetrante. "Você tem certeza de que quer fazer isso na frente de todas essas testemunhas?" Ela perguntou calmamente, com um toque de desafio na voz. Mas Martínez não lhe deu ouvidos. Algemou com ar de superioridade, ignorando os olhares chocados dos transeuntes. Alguns começaram a intervir. "Ei, deixem ela em paz", gritou um jovem da calçada. "Você não pode simplesmente bater em alguém assim", acrescentou uma mulher que estava filmando a cena. Martínez, cada vez mais irritado com a atenção que estava atraindo, balançou a cabeça. "Afaste-se, isso é assunto de polícia."
ele gritou. Então uma voz autoritária foi ouvida do final da rua. Ramon, pare imediatamente. Martinez congelou. Ele conhecia aquela voz. O capitão Ramírez apareceu a poucos metros de distância, com um rosto calmo, mas sério. A multidão imediatamente sentiu uma mudança no ar, a tensão aumentou um pouco. Ramírez se aproximou lentamente de seu subordinado. O que está acontecendo aqui? Ele perguntou, com a voz ríspida, mas controlada. Martinez, em pânico, tentou justificar suas ações. Capitão, ela não estava cooperando. Ramírez ajoelhou-se ligeiramente para falar com a mãe, fazendo-lhe sinal para manter a calma. Carolina, apesar da humilhação e da dor do tapa, curvou ligeiramente a cabeça e respondeu. Estou bem, filho. Não fiz nada de errado. A multidão prendeu a respiração. De repente, todo o bairro pareceu suspenso no ar. Ramírez então voltou o olhar para Martínez, o silêncio já impondo sua autoridade. Ramon, você atropelou uma cidadã inocente. E você nem sabia quem ela era. Sua voz era calma, mas cada palavra carregava um peso enorme. Martínez engoliu em seco, percebendo tarde demais o erro monumental que acabará de cometer. A rua, normalmente tão movimentada, de repente pareceu suspensa no tempo. Os transeuntes ficaram imóveis, observando a cena com um misto de medo e curiosidade. Carolina, algemada, permaneceu calma, seus olhos escuros fixos no rosto de Martínez, sem a menor sombra de medo. Cada movimento do policial parecia desajeitado, desordenado, enquanto a multidão começava a murmurar e a filmar com seus celulares. Ramírez se aproximou lentamente de sua mãe, colocando uma mão gentil em seu ombro para tranquilizá-la. Mãe, fique calma. Carolina assentiu levemente com o rosto impassível. Ela sabia que a raiva ou o pânico só piorariam a situação e provariam que Martínez estava certo. Martínez, ainda nervoso, mudou o peso do corpo de um pé para o outro, com as mãos cerradas nas algemas. Capitão, eu não queria. Ele gaguejou, tentando justificar suas ações, mas cada palavra parecia menos convincente que a anterior. Ramírez, ainda calmo, mas autoritário, fixou o olhar em seu subordinado. Você atropelou uma mulher inocente na rua. E nem sabia que ela era minha mãe. Você tem noção da magnitude do seu erro? Martínez desviou o olhar, incapaz de suportar a gravidade da repreensão. A tensão aumentou ainda mais quando a multidão começou a murmurar frases como: Você é louco por fazer isso. Essa mulher não fez nada. Carolina, apesar do tapa ainda queimar sua bochecha, manteve-se digna. Respirou fundo e falou com a voz calma, mas firme. Agente Martínez, o que o senhor acabou de fazer é inaceitável. O senhor está abusando da sua autoridade. O senhor terá que responder pelos seus atos. A multidão prendeu a respiração, admirando a força silenciosa de Carolina. Cada palavra ressoava com uma força inesperada. Ela não estava gritando, não estava implorando, estava simplesmente falando a verdade. Ramírez colocou a mão no ombro de Martínez para acalmá-lo com delicadeza, mas firmeza. Deixe-a em paz. Você está suspenso, Ramon. E acredite, essa suspensão é só o começo das consequências. Martinez, vermelho de vergonha e raiva, recuou, incapaz de responder. Seu orgulho como policial acabará de ruir diante de sua própria mãe e de toda a comunidade. Carolina, finalmente libertada das algemas por Ramírez, permaneceu de pé, ereta e imponente, apesar de tudo. Respirou fundo, sentindo sua raiva se transformar em força silenciosa. A lição estava sendo ensinada, mas não apenas a Martínez. Toda a rua, transeuntes e testemunhas agora entendiam que a dignidade e a justiça não podiam ser ignoradas. Enquanto a multidão prendia a respiração, Ramírez puxou a mãe um pouco para o lado, protegendo-a do olhar agressivo e dos sussurros curiosos de Martínez. Os transeuntes intrigados continuaram a filmar, alguns sussurrando entre si. Quem é esta mulher? Martínez, por sua vez, permanecia imóvel, com o rosto pálido e os olhos arregalados. Ele estava apenas começando a entender que seu ato impulsivo não ficaria impune. A tensão era palpável, cada palavra dita por Ramírez pairava pesadamente no ar. Ramon, disse Ramírez com a voz baixa mas penetrante, você acabou de bater em alguém que conhece muito bem, só que você não sabia disso. Martínez pescou, confuso. O quê? Gaguejou. Ramírez continuou calmamente mas com autoridade inquestionável. Aquela mulher, ela é minha mãe. Carolina Ramírez. Aquela que você esbofeteou e humilhou na frente de toda a vizinhança. Ela é a mãe do capitão Ramírez. Seguiu-se um silêncio ensurdecedor. A multidão congelou, alguns murmurando em choque. Martínez sentiu o coração disparar. O pânico substituiu sua arrogância. Tudo o que ele pensava ter controle havia desaparecido em um instante.
Carolina, apesar da dor e da humilhação, permaneceu ereta e impassível. Ela encontrou o olhar do filho, com um sorriso leve e reconfortante nos lábios. Eu disse para você ficar calmo, ela sussurrou sem raiva, apenas com uma dignidade inabalável. Martínez, incapaz de encontrar as palavras, recuou instintivamente. Cada gesto parecia desajeitado, sua autoridade completamente destruída. Os presentes perceberam que o oficial arrogante não só havia abusado de seu poder, como também havia se feito de bobo diante de seus superiores. Ramírez, implacável mas ainda calmo, colocou a mão no ombro do subordinado. Você responderá pelos seus atos, Ramon. E acredite, esta lição ficará gravada na sua memória. A verdade revelada fez cair a máscara de Martínez. Ele não passava de um jovem policial impulsivo, confrontado com a justiça personificada por sua própria hierarquia e pela dignidade imperturbável de Carolina. A cena terminou com essa tensão palpável, uma mãe respeitada, um filho determinado e um policial humilhado. Enquanto toda a comunidade percebeu que ninguém poderia ignorar a justiça, especialmente aqueles que se consideram superiores aos outros, a multidão começou a murmurar cada vez mais alto, alguns aplaudindo quase silenciosamente a dignidade de Carolina. Ramírez deu um passo à frente, afirmando imediatamente sua autoridade. Cada passo parecia soar como um aviso para Martínez. A situação não estava mais sob seu controle. Ramon, afaste-se. A voz do capitão era calma, mas cada palavra carregava o peso do julgamento. Não toque mais nessa mulher. Nem hoje nem nunca. Martínez, com as mãos trêmulas, gaguejou. Capitão. Capitão, eu pensei. O que você achou? Interrompeu Ramírez. Que você poderia humilhar um cidadão inocente e ninguém perceberia. Carolina, ao lado do filho, cruzou os braços e olhou para o jovem agente com uma calma imponente. Você abusou do seu poder. Você precisa entender que violência gratuita nunca é solução. Ramírez assentiu silenciosamente para a mãe. Depois virou-se para a multidão. Senhoras e senhores, esta mulher não cometeu nenhum delito. Tudo o que vocês acabaram de testemunhar é inaceitável. Peço desculpas por este incidente em nome da polícia e garanto que medidas serão tomadas. A multidão, tranquilizada pela intervenção, murmurou palavras de apoio. Alguns tentaram acalmar a tensão, outros continuaram a filmar, cientes de que aquele momento ficaria gravado em suas memórias. Martínez olhou para baixo, sentindo o peso da vergonha e do medo se abater sobre ele. Ramírez se aproximou e num tom frio mas controlado, anunciou. Você está suspenso até segunda ordem. Uma investigação interna determinará o que acontecerá em seguida. E acredite, esse tapa na cara terá consequências. Carolina colocou a mão no ombro do filho, sentindo orgulho misturado à preocupação. Ela sabia que a situação tinha sido humilhante, mas com a intervenção de Ramírez, a justiça seria feita. Obrigada, filho, sussurrou ela com a voz cheia de gratidão e serenidade. Mas deixe-me terminar de mostrar a esta vizinhança o que significa permanecer digno diante da injustiça. Ramírez deu um leve sorriso e recuou, deixando a mãe para se dirigir à comunidade. Os transeuntes, impressionados com sua dignidade, começaram a se aproximar para oferecer apoio. O incidente chamou a atenção para uma verdade universal. A força silenciosa e a justiça sempre triunfam no final. Martínez, por sua vez, permaneceu paralisado, percebendo que suas ações impulsivas o haviam colocado no centro de uma humilhação pública e profissional. Ele acabará de descobrir que, às vezes, a autoridade se volta contra aqueles que abusam dela. Mais tarde naquele dia, depois que a multidão se dispersou e a rua voltou a uma relativa calma, Ramírez conduziu Martínez até uma sala de reuniões da brigada. A porta se fechou com força atrás deles, um símbolo de que a situação agora era estritamente profissional e que a impunidade não tinha mais lugar. Ramírez, de pé atrás de sua mesa, cruzou os braços e olhou para seu subordinado. Ramon, explique-me exatamente o que você estava pensando quando deu um tapa na minha mãe na frente de todo o bairro. Sua voz era fria, comedida, cada palavra um peso na consciência do jovem policial. Martínez olhou para baixo, incapaz de encarar o capitão. Eu só queria mostrar que tinha a situação sob controle, senhor. Achei que ela não estava cooperando. Ele gaguejou. Ramírez balançou a cabeça lentamente. Você pensou que violência e humilhação poderiam ser uma forma de controlar um cidadão inocente? Ramon, o que você fez não foi apenas imoral, mas ilegal. E você aprendeu isso da maneira mais humilhante. Martínez estremeceu, sentindo o peso das consequências. Capitão, me desculpe, eu não pensei. Desculpas não bastam, respondeu Ramírez. Você está suspenso, uma investigação interna está em andamento e suas ações serão revistas.
Você manchou seriamente a reputação da nossa unidade e, o mais importante, humilhou minha mãe. Martínez baixou a cabeça, envergonhado, finalmente compreendendo a magnitude do seu erro. Cada palavra que Ramírez dizia pesava sobre ele como uma sentença, cada silêncio carregado de autoridade ecoando em sua mente. Ramírez continuou com a voz fria, mas firme. Você terá que refletir sobre suas ações, Ramon, e aprenderá que autoridade não é um poder a ser usado para humilhar ou intimidar. É uma responsabilidade. Entendeu? Martínez assentiu lentamente, incapaz de falar. Sua arrogância havia se desfeito, substituída por uma mistura de medo e respeito pela justiça personificada por seu superior e pela dignidade de sua mãe. Ramírez finalmente colocou a mão no ombro do jovem, não para protegê-lo, mas para lembrá-lo de que toda escolha tem consequências. Você aprendeu a lição, concluiu. Nunca mais a repita. Lá fora, Carolina esperava pacientemente. Ela sabia que Ramírez lidaria com a situação com integridade. Sua compostura e dignidade permaneceram intactas, e ela entendeu que aquele confronto não era apenas para ela, mas para lembrar a toda a comunidade que a injustiça jamais ficaria impune. Poucas horas após o incidente, vídeos da prisão e do tapa começaram a circular nas redes sociais. Os rostos chocados dos transeuntes e a calma imponente de Carolina cativaram a atenção de toda a cidade. Mensagens de apoio abundavam, e a comunidade local começou a se organizar para demonstrar solidariedade. Na vizinhança, vizinhos e amigos bateram à porta de Carolina para oferecer ajuda e apoio. Alguns trouxeram flores, outros simplesmente palavras de conforto. Senhora Ramírez, nós vimos o que aconteceu. A senhora é uma inspiração para todos nós. Nunca desista. Estamos com você. Carolina, apesar do cansaço e da dor do tapa, cumprimentou a todos com um sorriso calmo e sincero. Obrigada a todos, disse ela suavemente. Isto não é só por mim. É para que todos entendam que nunca se deve aceitar injustiça, mesmo na rua, na frente de todos. Enquanto isso, a tensão dentro do esquadrão aumentava. A hierarquia policial, alertada pela rápida disseminação do vídeo, começou a investigar o incidente. Jornalistas contataram Ramírez para obter detalhes, e a pressão da mídia foi imediata. Os transeuntes que presenciaram a cena se aglomeraram espontaneamente em torno de Carolina e Ramírez, alguns entoando frases de apoio. Justiça para a senhora Ramírez. Não se bate em uma mulher inocente. Martínez, isolado e humilhado, percebeu que a humilhação pública só piorava. Cada câmera, cada celular apontado para ele, cada olhar acusador reforçava o peso dos seus erros. Ramírez, observando a cena, colocou uma mão reconfortante no ombro da mãe. Mãe, disse ele suavemente, olha só todo esse apoio. A verdade e a dignidade sempre triunfam. Carolina assentiu, seus olhos brilhando de orgulho, mas calma. Sim, filho. Mas nunca se esqueça de que a verdadeira força reside na calma e na paciência. É melhor combater a injustiça de cabeça erguida do que com raiva. A comunidade havia feito sua escolha, estava ao lado de Carolina, e o impacto do incidente foi muito além da rua Vilo. O tapa de Martínez não foi apenas um ato de violência, foi o início de um movimento silencioso, mas poderoso, lembrando a todos que ninguém, nem mesmo um policial, está acima da justiça e da dignidade humana. Na manhã seguinte, Martínez se apresentou à delegacia cabisbaixo e com o olhar desconfiado. Sabia que sua suspensão era apenas o começo das repercussões por suas ações. Ramírez o aguardava em seu escritório, calmo, porém firme, acompanhado por 2 policiais que supervisionavam a investigação interna. Ramon, começou Ramírez com a voz áspera mas controlada, a investigação começou. Todas as testemunhas serão ouvidas, todos os vídeos serão examinados. Martínez sentiu um nó se formar na garganta. Capitão, eu entendo. Ele gaguejou. Compreensão não apaga o que você fez, respondeu Ramírez. Você abusou do seu poder, e agora vai ter que responder por suas ações perante a hierarquia e a comunidade. Enquanto isso, Carolina, em contato com líderes comunitários e associações locais, começava a perceber o impacto da divulgação do vídeo. Várias mensagens chegavam, oferecendo-lhe apoio jurídico e midiático para que Martínez não pudesse fugir de suas responsabilidades. Um repórter bateu à porta e pediu para falar com Ramírez. O capitão recusou educadamente, mas garantiu que a justiça seria feita. O incidente começou a se espalhar pela cidade, e Martínez percebeu que sua carreira, sua reputação e até mesmo sua vida profissional estavam em perigo. No final do dia, Ramírez chamou Martínez ao escritório uma última vez. Você está suspenso até segunda ordem, e uma avaliação psicológica será necessária antes do seu retorno. Você traiu a confiança que depositamos em você.
Martínez, humilhado, só conseguiu balançar a cabeça. Ele entendeu que aquela não era mais apenas uma lição sobre hierarquia ou lei, era uma lição sobre respeito e dignidade. Carolina, por sua vez, sabia que a justiça não se limitava à punição de Martínez. Ela já conseguia ver o efeito positivo no bairro, a comunidade se sentia mais unida, pronta para defender seus direitos e jamais tolerar injustiças. Ela respirou fundo, orgulhosa, mas ainda humilde. Dignidade e respeito sempre triunfam, ela sussurrou. E quando a noite caiu sobre o bairro, uma sensação de justiça iminente e orgulho silencioso se instalou, anunciando que o abuso de autoridade nunca ficaria impune. Poucos dias após o incidente, a vizinhança estava em polvorosa. Vídeos da prisão de Carolina ainda circulavam, mas desta vez acompanhados de comentários de admiração e mensagens de apoio. A mulher que havia sido humilhada por um policial arrogante havia se tornado um símbolo de força e resiliência. Carolina saiu de casa, caminhando com a mesma confiança de antes, mas desta vez sob o olhar admirado dos vizinhos. As pessoas paravam para sorrir, apertar sua mão ou simplesmente dizer algumas palavras de agradecimento. Senhora Ramírez, a senhora é incrível. Sua calma inspirou toda a vizinhança. Ramírez, ainda ao seu lado, assistia à cena com orgulho. Mãe, olha isso, ele sussurrou. Você mudou a percepção de toda a vizinhança ao se manter digna e forte. Carolina assentiu, um pequeno sorriso iluminando seu rosto. Filho, a verdadeira força reside na calma e na paciência. A injustiça é melhor combatida com dignidade do que com raiva. Enquanto isso, Martínez permanecia em choque. Sua suspensão e a cobertura mediática de seu comportamento o colocaram no centro de uma vergonha profissional e pessoal. Cada comentário nas redes sociais o lembrava de que suas ações tinham consequências e que o abuso de autoridade sempre se volta contra aqueles que abusam dela. A comunidade, por sua vez, uniu-se espontaneamente em torno de Carolina para organizar encontros e discussões sobre respeito, justiça e direitos dos cidadãos. O incidente despertou uma consciência coletiva. Ninguém, nem mesmo um policial, poderia humilhar alguém impunemente. Carolina, em pé diante de seus vizinhos em uma pequena reunião improvisada, disse algumas palavras que causariam uma impressão. O que aconteceu poderia ter me destruído, mas eu escolho permanecer forte. Eu escolho mostrar que a dignidade e o respeito são mais poderosos do que o medo e a humilhação. Os aplausos foram longos e sinceros. A mulher que havia sido espancada na rua não era mais uma vítima, era um exemplo vivo de resiliência e coragem. Naquele dia, a vizinhança entendeu que a justiça e a dignidade dependem não apenas de leis, mas também da força interior e do apoio da comunidade. E Carolina, de mãos dadas com o filho, era a prova viva disso. Nos dias seguintes, a brigada concluiu sua investigação interna. As provas eram irrefutáveis. O tapa dado por Martínez havia sido registrado por vários transeuntes e câmeras de vigilância. Sua suspensão foi mantida e uma severa sanção disciplinar foi imposta. A hierarquia policial declarou publicamente que tais abusos de poder jamais seriam tolerados. Martínez, humilhado e desarmado, viu-se isolado. Todos os colegas, todos os cidadãos que testemunharam ou acompanharam o incidente, agora sabiam de sua culpa. A lição que tentará impor por meio da violência saiu pela culatra, e ele finalmente entendeu que a autoridade não era um privilégio, mas uma responsabilidade. Para Carolina, a vitória não foi apenas pessoal. A comunidade viu sua força, calma e dignidade. Vizinhos e transeuntes continuaram a demonstrar seu apoio, e organizações locais se ofereceram para trabalhar com ela para promover respeito e justiça no bairro. Ramírez, ainda protetor, mas orgulhoso, colocou a mão no ombro da mãe. Você mostrou a todos o que significa ser digno e justo, mãe. Carolina sorriu suavemente. E você, filho, mostrou que a verdadeira autoridade vem do respeito, não do medo. A Willow Street, outrora marcada pela tensão e pelo medo, tornou-se um símbolo de justiça e comunidade. As crianças brincavam livremente, os vizinhos conversavam entre si com mais confiança e todos sabiam que a dignidade humana jamais poderia ser ignorada. Quanto a Martínez, ele deixou a brigada algumas semanas depois, para sempre mudado pela experiência. A lição que aprenderá sobre respeito e responsabilidade permaneceria gravada em sua memória. Carolina, parada no meio de sua comunidade, olhou para o céu. O tapa tentará humilhá-la, mas a fortalecera. E naquele bairro, para todos que testemunharam, a justiça triunfou, lembrando-nos de que o verdadeiro poder sempre reside na calma, na dignidade e na coragem de enfrentar a injustiça.